Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo novamente ao meu canal. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Brígida Santana e hoje eu venho contar para vocês a respeito do meu trabalho. Vou contar para vocês como foi a minha experiência de quando cheguei. Para você que ainda não assistiu o vídeo de quando eu cheguei, a minha experiência, lá eu dou um breve comentário sobre o meu trabalho, mas aqui eu quero contar para vocês mais detalhado de como funciona o trabalho para quem tem documento e para quem não tem aqui nos Estados Unidos, ok? Bom, quando eu cheguei nos Estados Unidos, desde 2012, 9 anos atrás, caramba, já vai fazer 10. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia exatamente a minha ideia de como seria com o trabalho. Eu vim para trabalhar, eu vim decidida a trabalhar. Não trabalhei por muito tempo como ajudante, então eu não tive experiências ruins, negativas, como eu escuto muita gente contar que, comeu pão que o diabo amassou. Eu diria que comigo não foi dessa forma. Graças a Deus, eu cheguei, fiquei com a pessoa que eu morava, me ajudando, me ensinando, me mostrando como era o trabalho, porque não é igual ao do Brasil e eu não tinha tanta experiência, sabe? Mas quando ela começou a me ensinar, o serviço aqui é um pouco diferente do nosso, o jeito de limpar. A limpeza em si é limpeza, né, gente? Mas as táticas, as maneiras, o jeito é um pouco diferente, porque não tem essa coisa de jogar água no banheiro, no chão, esfregar, sabe? É um pouco diferente da nossa... Quando eu fui pro Brasil em 2018, eu fiquei perdida, porque a gente usa muito aqui aspirador de pó. Eu sei que no Brasil já tem, mas a minha mãe nem meu pai tem. Então, sabe aquela coisa assim de chegar e ficar, meu Deus, como eu vou limpar a casa agora? Tem que varrer, né? Tipo, a sensação que a gente tem é que a poeira vai subir tudo de novo quando a gente varre. Não sei, né? Na cabeça. Porque aqui a gente usa Vecchio, o aspirador de pó, em tudo. O de carpete, o de piso. Então, acaba que a gente pega muito o costume da limpeza aqui, né? Meu Deus. Como que lava o vaso do banheiro no Brasil? Acho que a gente jogava água, né? Que aqui a gente não joga água não, menino. Se jogar água, normalmente a parte é madeira, Meu Deus, agora eu fiquei pensando sobre isso. Mas enfim, não é o ponto. Então eu não fui com pessoas diferentes passando perrengues, não foi essa a minha situação. E aí, o que aconteceu? Logo nas primeiras semanas, eu trabalhei com essa pessoa que eu morei. Fiquei trabalhando também no cinema por um mês, mais ou menos, 2 meses. De domingo a domingo, todas as madrugadas, eu fazia um cinema. E nesse intervalo, eu voltei ao Brasil para buscar meu filho. Quando eu retornei, eu tinha uma conhecida que ela falou pra mim assim: Brígida, meu esposo está precisando de uma ajudante pra próxima semana. Essa semana que eu tava com ela me disse: na próxima semana, meu esposo tá precisando de ajuda. Eu acho que eu trabalhei aqui, gente, com 5 pessoas diferentes no total. Eu nunca fui ajudante de muita gente ou gente desconhecida. Todas foram pessoas próximas, conhecidas. Aí ela falou assim: Brígida, meu esposo semana que vem tá precisando. Você pode ir com ele? Tá bom, fui com ele. E assim que eu comecei a ir, na terça ou na quarta-feira da semana que eu tava ajudando ele virou pra mim e falou assim: olha, eu trabalho pra uma companhia de comissão e eu tô saindo da companhia. Você pretende ficar no lugar? Você tem interesse em ficar no lugar? E eu falei: meu Deus, entre trabalhar de ajudante que ganha de 30 a 50 dólares, na época ganhava de 25 a 50 dólares por casa, eu vou estar trabalhando em uma companhia de comissão e vou ganhar 70%, é ótimo pra quem tá começando, pra quem tá chegando, é ótimo, 70% da semana, do que ganha na semana. Só que dos 70% que eu tirava da casa, o combustível era minha despesa, a ajudante que eu levava era minha despesa, o material de limpeza era minha, então assim, não era 70% livre, mas já era melhor do que 25 a 50 dólares por casa, que varia, depende do tamanho da casa, depende do que a pessoa te paga. E aí, eu topei de primeira, eu falei: maravilha. Depois que eu topei, eu pensei: meu Deus, eu não tenho carro, que eu tinha recém-chegado, né? Aí fui na loja, consegui um carro, graças a Deus, e comecei a trabalhar, menina. Eu trabalhava para pagar o carro. E aí, nesse período, eu fiquei 2 anos trabalhando nessa companhia, até que me surgiu uma oportunidade de uma senhora que me ofereceu o schedule dela, a carta das casas. A gente usa, em português, usa muito a carta de casas, do tipo, eu comprei dela um grupo de casas fechado para limpar. Porque assim, gente, para montar seu schedule, para montar suas casas, sabe, seu trabalho fixo, é um pouco difícil. Requer tempo, requer
requer você conhecer pessoas para te indicar. Então, assim, não é tão fácil adquirir ou montar seu grupinho de casa, sabe? Seu trabalho fixo. Enquanto isso não acontece, as pessoas trabalham ajudando outras. Aí, o que muita gente faz? Consegue uma casa hoje por aplicativo ou indicação, e os outros dias ela vai indo de ajudante até montar o seu grupo. Por isso que leva tempo até montar casas, trabalhos de limpeza todos os dias. 1, 2 e aí vai por diante. Nesse período eu fazia essas casas de comissão, então eu trabalhava a semana toda pra ela, só pra ela. Até que essa amiga virou pra mim e falou assim, é uma senhora, ela virou pra mim e falou assim, Brígida, eu tô parando de trabalhar, meu esposo já tá doente, eu também. Eu mexo com clínica, com outras coisas, então eu vou parar de trabalhar. Você se interessa comprar o meu schedule, que seria comprar a carta das casas? Eu acho que é assim que fala. Eu acho que é, comprar carta de clientes. Nesse schedule, nesse grupo de casas que ela tinha pra vender, custava em média de $11 mil. $12 mil, se não me engano. Não era tão grande, era casas que daria pra eu conciliar com o schedule de comissão, com as casas de comissão que eu fazia e com essas cartas que eu compraria da casa dela. Gente, quando é cliente brasileiro, ele fala. E é certo. Eu, tipo assim, exemplo, é porque o próprio americano não sabe que isso é feio. Porque como que eu vou vender a limpeza da minha casa? Como que a pessoa vai vender a limpeza da minha casa se ela não sabe se eu vou querer a outra pessoa, entende? É um pouco complexo isso. Mas é o seguinte, não é fácil adquirir, não é fácil agrupar essas casas pra ter fixas. Então, quando você não tem mais, não quer mais fazer ou vai embora ou muda de ideia do que fazer, a gente faz o quê? Vende esse trabalho pra outra pessoa, entendeu? Esse trabalho varia muito de se é 3 vezes o valor que dá por mês, se é 4 vezes o valor que dá por mês. Exemplo, se uma carta hoje de uma pessoa que tem um grupo de casas, na época, a carta dela valia, se não me engano, 3, 4 mil. Ela vendeu por 3, entende? 3 e pouco. Acho que era 4 mil, porque eu acho que eu paguei quase 12. Era quase 4. Multiplica por 3, quase 12, entende? Ou seja, o que dá por mês, eu calculo vezes 3, vezes 4, vezes 5. Eu já vi gente vender até vezes 5. Como eu disse e repito, muitas pessoas optam por isso, por ser uma coisa mais rápida e obtêm o retorno também rápido. Imagina comigo, se você comprar uma carta dessa e ninguém desistir, ninguém sair fora, ninguém mudar de ideia, todo mundo te aceitar, gostar do seu trabalho, você recebe esse dinheiro investido de volta em 3, 4 ou 5 meses. Depende de quantas vezes você comprou. Concorda comigo? Se você comprou em 3 vezes, você vai estar recebendo esse dinheiro de volta em 3 meses. Entende? Então, assim, muita gente, porque é um dinheiro que volta rápido. Na época, eu não perdi nenhuma casa. Mais ou menos 3, 4 meses depois, 2 clientes se moveram, mudaram de cidade. Então, o que acontece? Quando elas mudaram de cidade, eu já havia recebido o dinheiro que eu investi comprando, entende? Só que aí, dessas casas, um indica o pai, um indica o vizinho, um indica a amiga, e aí o schedule vai crescendo, tá entendendo? Aí, o que acontece? Na época, a minha patroa do schedule de comissão não aceitou eu juntar com as minhas, porque no caso dela, ela queria prioridade, do tipo, ela sabia quantas casas eu faria no dia, sabia que naquele dia, na terça-feira, na parte da tarde eu estaria disponível, então ela encaixava outra casa, sabe? E eu tendo meu schedule, as minhas casas, seria difícil para ela controlar isso. É o que acontece com muita gente, né? Quando tem um schedule que quer passar comissão ou quer passar, tipo, para se juntar é difícil. Também existe a maneira de, ao invés de você comprar a carta, você fazer a comissão, como eu fiz com as minhas, quando eu comecei. Então, imagina comigo, quando eu cheguei, eu consegui esse schedule, eu comprei essa carta, já depois de praticamente quase 3 anos que eu tava aqui, 2 anos e pouco, eu consegui comprar essa carta de casas. Até então eu fazia a comissão, que é muito bom também. Eu indico muito para quem tá chegando, para quem é novo, né, aqui nos Estados Unidos, fora. Talvez se você não tem o dinheiro para comprar uma carta rápido, eu aconselho, que acho que é melhor do que helper, porque você vai ganhar um pouco melhor, é você trabalhar a comissão. E muita gente, exemplo, eu pegaria muito mais fácil alguém que sabe,
em algum momento, alguém que se interessasse a fazer a comissão, do que helper incerto, entende? Do que pega uma helper hoje, pega uma ajudante amanhã, diferente, outra ajudante depois, tá entendendo? Muita gente opta por essa questão de... Eu conheço gente que trabalha na companhia comissão na época que eu trabalhava, ou seja, há 3 anos, 5, 6 anos atrás, e continua e permanece, porque ela prefere, do tipo, se perder casa, a pessoa acha ruim porque perdeu uma casa, mas uma hora ou outra a patroa vai repor isso, porque sempre aparece gente, principalmente quando a companhia é grande, né? E no caso, quando é nosso, tipo, que a gente perde, aí já sente aquela coisa, o baque é maior, né? Pô, ai meu Deus, perdi uma casa. Então essa responsabilidade de quem trabalha a comissão, nem sempre tem, mas também tem aquele fato, nem sempre também faz bonitinho, porque pensa, não é meu. Eu, na época, eu priorizava muito, eu tomava muito cuidado com isso, porque eu pensava assim, meu Deus, se eu perder uma casa, eu tô perdendo uma casa que eu não vou ganhar, tá entendendo? Então, assim, acho que quando vai com essa mentalidade, tanto que quando eu saí, minha patroa ficou, nossa, pelo amor de Deus, Brígida, por que você foi comprar essas casas agora? Por que você não ficou aqui quietinha comigo? Tava tão bom. Eu tinha a intenção de fazer crescer seu schedule, porque era bom, mas não era tão grande, né? E aí ela, eu tinha a intenção de fazer crescer, olha, eu sinto muito, eu entendo que você tinha intenção, mas surgiu essa oportunidade e eu não poderia, quando surge a oportunidade do tipo, eu acho que ninguém quer perder, né? Que foi meu caso. E eu confesso que foi a melhor coisa. Aí, uma coisa que eu quero comentar com vocês, a diferença de trabalhos para quem é imigrante sem documento e trabalhos para imigrante com documento. Muita gente já me perguntou, Brígida, você que tem documento, por que você continua limpando casa? Por que você não faz outra coisa? Quais tipos de trabalho você poderia fazer? Ok, gente, pensa comigo. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho puxado, principalmente pela questão de quantidade de casas que eu quero fazer. Meu schedule é grande. Minhas casas, o grupo de casas que eu tenho é grande. Então, assim, eu poderia hoje trabalhar em loja, McDonald's da vida. Tudo depende também do nível de inglês, né? E quanto eles pagam por hora. Gente, sinceramente, não pagam muito. Eu não trocaria hoje. Se você me perguntasse assim, Brígida, surgiu uma oportunidade, porque assim, depende muito do seu nível, do seu estudo, do tipo, o que você fez, que curso você fez. O curso que eu fiz no Brasil não vale aqui nos Estados Unidos, eu teria que estudar completamente de novo, que foi direito. Então, assim, não vale a pena. Ou eu teria que estudar tudo de novo, ou eu teria que fazer cursos, né, para poder ganhar um pouco melhor. Trabalhando em lojas não paga tão bem quanto numa casa. Imagina, eu vou numa casa que eu demoro horas, algumas horas, pronto, se eu não quiser trabalhar mais no dia, já tá bom, meu salário já tá pago do que se eu trabalhasse em loja, entende? Então depende muito. O plano de saúde aqui é muito caro, pra gente que trabalha com isso de limpeza, a gente tem que pagar um plano separado. Eu lembro que eu pagava mais o George até ano retrasado, $700 pra nós dois por mês. Agora, quando você trabalha pra uma empresa, às vezes, sabe, já tem isso, já descontam muita coisa aí, por isso você acaba recebendo pouco. Eu acho que na Georgia, por hora, eles pagam $9, $11 a hora. Não tenho certeza, mas eu já ouvi falar. Ao meu ponto de vista, mesmo tendo documento ou não, trabalhar com limpeza pra mulher é bom, ganha bem. Pra homem também, que eu conheço homem que trabalha com limpeza. O homem pode trabalhar na área da construção. O homem pode trabalhar... Caramba, tem tanta coisa que dá pra fazer aqui, mas é serviço pesado, gente. Não vai pensando que é servicinho igual eu tinha no Brasil. Sentar atrás da mesinha e toda maquiada, de saltinho, de uniforme. Não que eu não tenha, mas assim, é bem diferente o nosso trabalho aqui. Mas em compensação, paga-se bem. Aí, quando você já tá mais estabilizado, você não precisa mais estar trabalhando tanto. O lado bom também de você ter uma companhia de limpeza ou trabalhar com isso. Você pode se organizar para viajar. Exemplo, eu quero viajar pra praia quando puder, né, com segurança, que a gente aqui, graças a Deus, a situação tá geral bem complicada, mas eu acho que com cuidado dá pra gente fazer algumas coisas, sabe? Principalmente de carro, sabe? Dá pra se organizar. Exemplo, aí quando você tem limpeza de casa, né, que você limpa, você consegue mover suas casas. Exemplo, eu vou sair na quinta-feira, então eu movo as casas de dia, de lugar para outro dia e consigo viajar. Aqui, se você não trabalha, você não ganha, mas uma companhia, uma limpeza, você consegue mudar ela de dia e não perder o dinheiro, entende?
muitos pontos positivos e negativos. É cansativo, pontos positivos. Você consegue movimentar, você consegue, né, mexer para que se organiza nas suas coisas. Exemplo, se você tem alguma coisa para fazer durante a semana, de manhã você consegue mudar a casa de dia, de horário. Paga-se bem em vista de certos tipos de trabalho. Para mim, eu acho que paga bem, compensa demais. E é isso aí, a nossa vida na América é essa, é trabalhando, ralando muito, menino, mas a recompensa vem. Muita gente pensa, nossa, né, vale a pena tudo isso? Eu acho que depende do ponto de vista de cada um, de onde olha, né? Eu confesso que se eu tivesse no Brasil com o trabalho que eu tinha, eu acho que eu não teria conseguido nem me sustentar e nem sustentar meu filho, entende? Aqui é 1 para 2. Então, e eu não queria jamais continuar ou viver a vida inteira. Eu tenho isso porque meu pai tem, eu tenho isso porque minha família tem. Não, eu queria conseguir com o meu próprio suor e é por isso que eu tô aqui. Tem os seus desafios, tem seus altos e baixos. Não pense você que é tudo 1000 maravilhas, que não é. Tem dia que a gente chega em casa morta com farofa, mortinha da Silva, mas como se diz, é gratificante, entende? Você trabalha, mas você tem recompensa do seu trabalho, você ganha bem pelo seu trabalho. E é um lugar que, assim, gente, sinceramente, o pobre, o rico, o ajudante, o dono de schedule, o dono de companhia de limpeza, ou quem quer que seja, se trabalhar, consegue o que quer, tá entendendo? Essa é a diferença e acho que é isso que eu gosto. Mas é isso aí, em um próximo vídeo eu quero contar pra vocês experiências. A minha, eu acho que eu posso contar, né, do que eu penso trabalhando com limpeza, tendo documento, e a experiência de quem tem documento e não faz limpeza, faz outros tipos de trabalho, o que as pessoas, quais os pontos de vista, sabe? Eu quero gravar isso pra vocês. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que queira saber, deixa aqui nos comentários pra gente estar fazendo um vídeo respondendo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Desde já, não se esqueça de deixar seu joinha, compartilhar o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se vê aqui em breve. Combinado? Obrigada por cada um de vocês que estão aqui me acompanhando. Deus abençoe.